boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar início ao capítulo 5 e vamos dar do item 1 ao 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito, mas então pergunta-se: por que uns sofrem mais que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sob o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos, causa atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões, querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade?
quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e da sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se os mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a ti mesmo? O homem é assim. Num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não aqueles que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequência forçada e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhes dão a experiência, fazendo sentir a diferença do mal e do bem, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar confiando na sua impunidade. Retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi a minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Esse trecho, ele por si só, ele é muito claro, né? Ele fala sobre ação e reação, né? Sobre o fato de que o que vivemos nessa atual existência, ela pode ter as suas razões aqui mesmo, nesta vida, como numa vida passada, que se muitas vezes nós formos analisar, veremos que grande parte das nossas aflições nessa existência, ela faz parte dos erros que cometemos, e que se formos mais vigilantes, boa parte desses problemas seriam evitados. Quando não encontramos a causa nesta existência, é porque o mal que hoje passamos é consequência da nossa plantação numa vida anterior.
porque sendo Deus perfeito, justo e bom, jamais permitiria que existisse tantas diferenças entre nós sem que houvesse uma causa justa para tanto. Então, ele é bastante autoexplicativo, né? O que vivemos hoje é consequência do nosso passado. Estamos colhendo aquilo que plantamos nesta ou em outra encarnação. Agradeço a presença de todos. Gostaria também de ouvir a opinião de cada um de vocês sobre esse trecho e fiquem todos com Deus. Até a próxima.